para tudo que o professor Gessé lançou um livro arrasador e transformador dos nossos primados paradigmas e conceitos de compreensão do funcionamento da sociedade brasileira para tudo. A elite do atraso da escravidão à Lava Jato é uma obra realmente extraordinária que vai dar um rebuliço, se não já está dando um rebuliço no entendimento, na compreensão da formação da sociedade brasileira, do povo brasileiro e de como esse povo se comporta em suas diversas camadas sociais. Eu faço essa comunicação com a alegria de poder perceber que muitas das teses do professor Gessé, eu me perguntava há vários anos, quando concluí o meu bacharelado e fui fazer os meus trabalhos de pesquisa de campo e de interação com a comunidade em que vivo. Estou no agreste pernambucano. E muitas inquietações que tinha estão contempladas aqui nessa obra. Muita resposta pertinente, não somente ao que a gente observa, vivencia no cotidiano das cidades, especialmente, que é a minha referência urbana, das cidades brasileiras, mas também nos compêndios que foram construídos sociologicamente ao longo de quase 100 anos de pensamento intelectual brasileiro. Assim, o professor Gessé ele faz uma crítica a muitos dos paradigmas que estão postos, alguns até radicaliza e coloca como a expressão que ele usa, validade científica zero. E, de fato, quando a gente percebe a sua construção teórica de Gessé, e a crítica é muito contundente, a gente percebe realmente que tem os paradigmas que têm validade científica zero. E outros paradigmas sociológicos são abordados de uma maneira crítica, porém considerando alguma validade de seus esforços. Ora, eu me ponho numa empolgação muito grande de ter contato com essa obra e me ponho num esforço, não sei se alcanço esse objetivo devido, de divulgar essa obra e propor a reflexão, porque em sua estrutura, a própria linguagem que o Gessé, que é um catedrático, pós-doutor, um catedrático, professor universitário apresenta, é uma linguagem bastante acessível, né? A exemplo de outros sociólogos brasileiros, como, por exemplo, Gilberto Freire, que tem uma reflexão científica que constrói sua tese numa linguagem quase literária, ou se não literária, a ponto de muita gente dizer que a obra de Freire é uma ficção, é romance, tanto pelo aspecto textual narrativo da construção de apresentação de suas teses, quanto também do conteúdo, né? Que, entre outras coisas, quase não fala dessa chaga terrível que o Gessé tanto se refere, com muita propriedade, insiste que a gente lide e reflita e assuma isso na nossa formação, que é a escravidão brasileira por 350 anos. E então a obra de Gessé, como sendo uma obra de um texto bastante, vou usar a expressão, digerível, ele nos aproxima muito da realidade. Dá uma possibilidade que a gente não precise fazer um exercício muito laboroso para sair do universo acadêmico e comparar com a realidade, comparar com os fatos cotidianos, essas teses para averiguarmos de fato sua validade.
E, como eu dizia, muitas inquietações que trazia eu, enquanto indivíduo brasileiro, pude agora estar vendo nessa obra, mas também em obra anterior dele, e que, de fato, nós percebemos que as nossas categorias sociais, elas estão mal compreendidas, e que precisamos, sim, rever muitos dos nossos conceitos. Ora, o esforço de qualquer indivíduo ou grupo científico, cultural, em dado momento também religioso, mas haja visto um esforço aqui científico, fica no campo do científico e do cultural, um esforço dessa natureza individual coletiva quer uma resposta das produções que se realizam, quer, por fim, uma melhoria da qualidade de vida da comunidade, da população, em que alcança esses esforços científicos, culturais, o saber como um todo, a criatividade, quer um avanço, uma maturidade desse público direto, quer uma melhoria da sociedade. E nós estamos vendo que o Brasil, há décadas, enfrenta problemas alarmantes, terríveis, e que a gente não consegue superar. Abisma-se as pessoas que estão no estrangeiro. É uma sensação quase que unânime de um estrangeiro que chega ao Brasil e que pergunta aquela frase clássica: como é que um país desse, com tudo, enfrenta problemas tão dramáticos, tão terríveis, tão abismais, né? E a tese de Gessé dá explicação de muito do que a gente vivencia, muito. E, inclusive, diga-se de passagem que a grande competência que percebo do professor é o fato de que ele soube interpretar, não é? Soube interpretar essa situação social, essa dinâmica da sociedade brasileira que gera tantos males que nós não conseguimos superar. Então, o esforço para fazer uma reflexão crítica aguda no nosso legado de 100 anos de construção intelectual refletindo no Brasil, ele é muito pertinente e é urgente. Por quê? Porque estamos vendo uma legião de pensadores, de pensadoras, de intelectuais, de cientistas, de artistas, se esforçando desesperadamente, geração após geração de brasileiros, e não estamos superando. As dramaticidades, elas estão se repetindo. As dramaticidades sociais estão se repetindo de uma maneira absurda, e a gente se pergunta como é que a gente não consegue frear um monte de barbaridade, apesar de termos construídas muitas bases sólidas, civilizatórias nesse país. Nós temos um pensamento científico, nós temos uma identidade cultural, nós temos estéticas firmes de cultura, nós temos uma estrutura jurídica, nós temos tanta forma de lidar com a realidade e aperfeiçoá-la. Por que é que a gente não consegue desenvolver essa superação? Então, eu vejo que a obra do Gessé, A Elite do Atraso, ela nos dá muitas respostas desse nosso fracasso. Inclusive, nesse momento, deixo já a sugestão para o professor, né? O fracasso da intelectualidade brasileira. Viu, professor Gessé? Se escuta esse áudio, quem sabe se eu possa trabalhar o fracasso da intelectualidade brasileira, porque é uma coisa seríssima o nosso fracasso. Mas, assim, especificamente sobre a obra, que, como eu disse, essa comunicação é um estímulo para que cada pessoa que possa ouvir faça a aquisição desse livro. É um livro que está custando hoje, 2017, final de ano, ao preço de R$40 e pouco, e que leia essa obra, pesquise essa obra. Agora, vai requerer
vai requerer decisivamente que se tenha uma base ou que se tenha um entendimento anterior, do que temos de construção teórica, na compreensão da sociedade brasileira. Então, vai ser preciso que o leitor, a leitora, o estudioso, a intelectual ou intelectual possa fazer uma crítica a, por exemplo, Gilberto Freire, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, entre outros pensadores que formaram um pensamento intelectual brasileiro, que formaram um entendimento de Brasil, que de certa forma cientificamente forjaram uma verdade, entre aspas, de funcionamento da sociedade brasileira. Daí que a gente precisa ter esse esforço de leitura crítica, de reflexão constante, para que nós tenhamos cada vez mais um aprofundamento do que interpretamos na nossa realidade. E o Gessé, ele faz esse convite à pesquisa científica brasileira. Eu trago a sugestão de um italiano, de grande envergadura, perseguido pelo fascismo e vítima do fascismo nos anos 40, que foi deputado do PCI, o Antônio Gramsci, um grande intelectual, um grande pensador, né? Uma figura muito referendada nas ciências sociais, onde o Antônio Gramsci ele faz a reflexão da categoria do intelectual, da intelectual orgânica, né? A pessoa que se apresenta como alguém que tem domínio relativo, amplo, restrito, mas algum domínio dos conhecimentos teóricos construídos então, e que se propõe dentro de um grupamento coletivo a dispor aquele conhecimento, e que aquele conhecimento ali ele passa a fazer uma organicidade dentro daquele grupo, dentro daquela coletividade específica. Nesse perfil nós temos milhares de intelectuais brasileiros, né? Brasileiras que estão no dia a dia em contato direto com a população, em contato direto com os problemas mais urgentes, tá certo? Não estão dentro da academia, não estão dentro dos cursos de doutorado, pós-doutorado, né? São pessoas que diretamente lidam com a realidade e que usam o seu poder reflexivo, como o Gessé cita, o poder de, qual é a outra expressão? Prospecção reflexiva. Esse poder de concentração, esse poder que ele é muito ligado à classe média e é excluído da classe popular e da classe que o Gessé chama de ralé, de uma maneira irônica e provocativa. Então há muita gente nos movimentos sociais, como conhecemos, nos movimentos comunitários, sindicais, estudantis, há muita gente que necessariamente não está dentro de uma vivência acadêmica carreirista ou produtiva, enfim, não percebe que a construção intelectual ela unicamente se dá através da produção de teses, mas se dá muito da aplicação dessas teses, né? Então eu me incluo nesse quadro. A minha posição de intelectual ela é de certa forma orgânica e ela é atuante no dia a dia, ela é de uma vivência direta com as pessoas, é uma aplicação constante, é um esforço de aplicar constantemente os conhecimentos que a gente adquire. Bem, dito isso, que afirmo a necessidade de que essa intelectualidade brasileira, que realmente está inquieta, uma intelectualidade útil, né? E não só intelectualidade, mas outros setores da população que está
inquietas com essa realidade que a gente vive, que busca desesperadamente uma superação de tanta dramaticidade que a gente vivencia. Aí eu vejo muita resposta do que me inquietava, a ponto de dizer que a intuição que o professor Gessé se refere, uma intuição que ele vai ter no começo das pesquisas dele, que ele percebe que há uma diferenciação da estrutura de formação da sociedade brasileira nos seus aspectos valorativos em relação à europeia, né? Essa intuição que ela o leva a perceber o elemento da escravidão como um elemento significativo de base da formação brasileira, do pensamento brasileiro. Essa intuição ela é muito ampla, o professor Gessé. Essa intuição muita gente tem. A sua maestria admirável consiste em vivenciar essa intuição, acredito, assim percebo, e produzir obras realmente muito impactantes, muito corajosas, por sinal, muito corajosas. E eu fico na expectativa de ter acesso à obra Ralé Brasileira, que infelizmente vou ter que buscar por PDF. Queria ter o livro físico, a edição está esgotada, porque essa obra realmente me chama a atenção para também somar mais conceitos no meu esforço e na minha lida diária. Mas vamos aos fatos que percebo na minha realidade, pelo menos alguns deles. Lido com um trabalho diretamente no centro de uma pequena cidade pernambucana de menos de 60 mil habitantes, localizada no agreste pernambucano, e que dia após dia essa invisibilidade dessa ralé, ou desse povo tão excluído, né? Os novos escravos, né? A ralé sempre é bom dizer num sentido provocativo, não é pejorativo. E a invisibilidade é algo que é chocante pela dramaticidade que essas pessoas têm de vida, de sobrevivência, como em dado momento de sua obra, o recente livro mostra a urgência do imediato, da vida cotidiana, sem uma perspectiva de futuro nenhuma, né? Uma exclusão cruel, uma maldade grande, mas a dramaticidade direta dessas pessoas. E a outra que é a classe média, né? Que não tem gente da elite, aqui não existe gente da elite, talvez uma ou duas pessoas que não vivem nessa cidade. A classe média e a classe trabalhadora, né, que vivencia uma invisibilidade desse grupo de pessoas. Realmente é uma coisa incrível, né? Incrível como que aquilo que tão óbvio está posto aos nossos olhos, a gente, e aos nossos sentidos como um todo, a gente passa a ignorar, né? Que violência nos é cometida em nossa formação de ser humano, né? Acredito que desde a infância, mas também na adolescência, que violência nos é cometida para que a gente naturalize essa situação dramática. Seja estejamos na classe média, na classe trabalhadora ou na classe excluída, a classe mais sofrida, porque vai interiorizar sim, vai se culpabilizar, se autoculpabilizar da dramaticidade histórica que vive. E na minha realidade cotidiana eu percebo em exemplos claros essa situação que as teses que vejo e as percepções que vejo no livro sugere. Então, de simples, entre aspas, simples, né, revirar de lixo por comida aos
os assaltos de esquina, né, por algum trocado urgente, tá certo? Os preconceitos, tipos que se enquadram naquilo que é tido como excluído, tido como de baixo nível pela iconografia eleita da classe média e da aristocracia, enfim, né? A cultura ela traz um monte de preconceito, um monte de exclusão e vai ridicularizar a situação de infortúnio, né? Tudo que é muito do Brasil atual, que é o mesmo Brasil de quase 100 anos atrás em seu pensamento estrutural, base, vivencio e reflito. E aí, as respostas eu não tinha, agora as tenho. Não tive com Gilberto Freire, não tive um pouco do que vi, não aprofundei Florestan Fernandes, não tive com outros autores, a exemplo de um Roger Bastide, não tive na literatura com o Jorge Amado, e tive a percepção com esses pensadores e pensadoras, um Raquel de Queiroz, um Graciliano Ramos, né? Tive a percepção com esses pensadores, escritores, que de fato temos uma complexidade, uma diversidade grande de sociedade e que precisaríamos ver essas nuances todas, né? Precisaríamos ver essas nuances todas e interpretá-las como sendo constitutivas do povo brasileiro. Digo também que a obra ainda não concluí, estou adentrando ao capítulo específico do Golpitman, e o que me salta as percepções e toda uma radical transformação da minha leitura de Brasil a partir dessa pequena obra. Eu me sinto aqui impelido a fazer essa comunicação de uma maneira, sabe, prioritária para qualquer tipo de outra comunicação, inclusive até antes mesmo de terminar a obra. Estou agora à página 155, onde vai esmiuçar a participação das classes sociais no Golpitman. Vou ler o capítulo A Elite do Dinheiro e Seus Motivos. Bem, essa, em linhas gerais, a impressão que me dá essa obra e sua importância para que a gente possa fazer uma releitura decisiva sobre os nossos primários. Mas, como eu dizia também, dos autores e autoras brasileiros que não consegui fazer a devida leitura dessas inquietações que nós enfrentamos todos os dias, sabe? Que a gente está em casa, né, na cidade interiorana, é muito comum, mora numa casa, e alguém vai bater a porta, pedindo uma esmola. Né? Aumentou muito depois do golpe, aumentou muito. Né? É uma situação que nos inquieta, nos sensibiliza, nos entristece. Como é que esse país tão rico tem situações assim? As pessoas estão passando fome e vêm fazer esse pedido numa humilhação terrível. Né? E essas coisas que a gente não está vendo um porquê disso. A ciência, afinal, é feita de porquês, né? Porquê é uma das palavras-chave da ciência. E aí, como eu dizia, há autores e autoras brasileiras, teses construídas, de certa forma se aproximam, o que já está estabelecido e construído, se aproxima da compreensão desses desequilíbrios, dessas desigualdades que o Brasil tem, mas não dão, de fato, uma compreensão mais apurada do que é a nossa dramaticidade social. Aí vou buscar, assim como muita gente vai buscar na Europa. Nós vamos buscar na Europa
as teses europeias, né? As teses europeias, para que nós possamos ter uma perspectiva de atuação dentro da sociedade. Afinal de contas, a gente precisa ter um norte científico, precisa ter um paradigma que nos referencie para que nossos esforços não sejam em vão. Nós temos a perecividade, né, nesse mundo, a transitoriedade. Então a gente quer que nossa produtividade, nossa atuação científica, humana, social, ela seja de fato contundente, que traga resultados. E vamos buscar na Europa. E aí, desde Lenin, sabe, até Domênico de Masi, a gente vai estar fazendo um esforço decisivo de encontrar os paradigmas referenciais que nos orientem. Mas nem a Europa nos dá essa reflexão. E mais outra resposta que o professor Gessé apresenta muito claro em alguns trechos desse livro, que é a percepção de que o pensamento europeu, né, notadamente da classe que tem um poder cultural e um poder intelectual, que é a classe média, né, esse pensamento ele difere do pensamento brasileiro. A Europa não tem o componente escravagista como gênese de sua estrutura. O Brasil tem. E a posição europeia que vai gerar um estado de social-democracia, de bem-estar social, ela parte de outros conceitos e princípios em que o Brasil ainda não desenvolveu, ou que não teve a mesma linha de formação. Não é? Tem vários trechos, isso é citado, também é maestral essa diferença de que o pensamento europeu intelectual ele muito difere do pensamento brasileiro, da produção reflexiva, científica, humana, e a partir disso o funcionamento das instituições. Não é? Eu localizo aqui um trecho bem específico, são vários trechos que essa comparação é feita no livro. Não separei, não grifei, mas enfim, a Europa tem uma diferença significativa em sua intelectualidade, sua classe média, que gera a governança. A governança europeia é uma governança que não conta com uma classe totalmente exclusa de direitos essenciais, inclusive da perspectiva de ascensão social, que é a classe brasileira hoje, que é a classe dos excluídos radicais, né? Porque o trabalhador que está desempregado, que tem uma formação técnica trabalhadora, essa pessoa tem uma perspectiva, está passando, digamos que necessidade, mas tem uma perspectiva de emprego. Mas existe uma classe excluída que, por um conjunto de exclusões históricas que foram construídas e firmadas na escravidão, esse pessoal simplesmente não tem perspectiva. É a classe dos não-gente. E isso no Brasil existe. E termina sendo muito naturalizado. Inclusive o Gessé ousa e acertadamente mostra o que nós temos visto, chacinas, homicídios, violências terríveis, em que pessoas muito pobres, pessoas pobres e negras morrem em conflitos diversos na sociedade, e que isso não gera uma comoção. Isso não gera uma comoção porque essa classe ela é desprovida de atenção, desprovida de conteúdo, né? Tudo isso é entre aspas, né? Desprovida entre aspas. Ela é uma classe que sofre uma exclusão e uma crueldade imensa. A Europa não teve essa classe. E
desenvolver um outro conceito. Claro que isso não redime a Europa, a França, a Itália, a Suíça, a Alemanha, a Espanha, não redime de seu belicismo autodestrutivo que quase que finda o continente nos anos 40. Esse é um foco que não percebo na leitura do Gessé e que espero mais adiante poder perceber onde é que nós, e por que é que nós, felizmente, nós necessariamente não tivemos essa destruição tão severa, na nossa realidade brasileira, embora que a gente tenha dramaticidades comparadas a guerras, ou talvez até piores. Então, em linhas gerais, essa foi minha precisão de deixar registrado aqui em áudio, depois eu vou divulgar isso aí, essa precisão de falar dessa obra a quem possa interessar. Uma obra que vem para nos ajudar muito, que nossos esforços sejam esforços realmente contundentes e transformadores, de uma realidade muito sofrida, injusta e absurda, mas que também ainda não posso deixar de dizer, dado uma continuidade, de fato, como é verdadeiro o que Gessé diz da posição de tolos, de tolas, de boa parte da nossa intelectualidade. Como é verdadeiro isso? Então, aí, o pessoal brasileira, feito de tolo, de tola, que vai dar suporte a uma opressão secular, uma maldade terrível de exclusão de determinadas classes sociais e de uma exaltação de um agente ruim. Até que é danado, uma exaltação de um agente ruim, porque a elite brasileira é ruim, é perversa. E exaltado o modo de vida, os valores, e as, entre aspas, conquistas que tem. Então, mais ou menos essa conclusão. Claro que teria muito mais coisa para estar falando, mas fica cansativo para quem quer que seja estar acompanhando. E se tem mais alguma coisa a dizer da obra em direto, eu diria assim: e agora? Tudo está compreendido, Já se deu a compreensão, Ele sugere uma linha bastante contundente, muito adequada com a realidade. Quem tiver esse exercício de perceber a realidade, olhar o que Gessé diz no dia a dia, vai ver que é por aí. Realmente ele está certo. Sim, e agora? O que a gente vai fazer? Porque esse é o grande desdobrar, a grande pergunta que fica. Eu estou traçando uma linha já há bastante tempo, traçava a linha, e essa tese vem me ajudar a construir essa linha, que é conscientizar os otários que eles são otários. Dizer assim: tu é otário, tu está sendo feito de otário, se liga, sai dessa. E esse esforço se dá de várias formas, no dia a dia, diário, constante. Por quê? Porque as pessoas que têm consciência de fato da realidade são poucas. Ao tempo de que a gente aplique a nossa consciência da realidade, a nossa percepção científica de fato verdadeira, e que a gente possa causar um efeito de bem-estar e de bom grado à coletividade, ao público que trabalha, a gente precisa também trazer mais gente dessa situação que se encontraram, porque são pessoas que estão sendo enganadas. Então, a todo tempo, um esforço para trazer. A grande dificuldade disso é o choque
E talvez isso seja uma das razões que isso vai se protelando de geração em geração. Talvez, se é que não seja. O choque é muito grande. É como a violência que nos dá uma amnésia, né? O professor Gessé, sugestão também aí para Vossa Senhoria. Não sei se vai escutar isso, é tanta coisa. Mas a violência, ela tem isso, né? A violência, quando ela é grande demais, as pessoas jogam isso dentro a psicanálise vai trabalhar isso aí. Joga isso dentro de um pseudo-esquecimento, aquilo fica lá oculto, né? Então, o problema grande é isso. É as pessoas quererem ter o choque de perceber a realidade, né? Que a herança recebe, né? Que a herança recebe. Quando o Freire vem falar da brincadeira que um menino da Casa Grande tinha com o pirralho negrinho, que o pirralho negrinho era o primeiro cavalo do menino da Casa Grande, e faz uma romantização dessa situação de Casa Grande Senzala, Freire faz uma maldade grande, muito grande para a contemporaneidade dele e para as futuras gerações, em ocultar essa violência terrível que foi a escravidão no Brasil e suas sequelas que são até hoje. Então, o problema grande é isso, as pessoas superarem o medo de perceber a realidade. Olha, não é fácil não, pouca gente consegue, mas estamos na luta aí, né, para cada vez mais as pessoas se depararem com, de fato, como as coisas são na nossa sociedade brasileira. Eu vou concluir aqui com agradecimentos às pessoas que estavam agora há pouco, a Michele, Edivaldo. E fica essa reflexão registrada que, como eu sempre digo, é um bloco de notas futuro meu também, e um convite para que a gente cada vez mais use as tecnologias possíveis e que possa aprofundar as reflexões do nosso cotidiano para otimizar nossos esforços de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu acabei de fazer um áudio reflexivo sobre parte da obra do professor Gessé Souza, A Elite do Atraso, obra que considero obra emblemática e um marco na sociologia brasileira, apesar de meus poucos conhecimentos específicos da área. Já encontro um novo autor, inclusive, que não está no meu repertório científico, que é o Norbert Elias. Por aí já se tira uma dimensão da minha cultura científica. Não conheço o Norbert Elias e vou adentrar na obra dele. Mais um tipo de benefício que o professor Gessé apresenta para a gente, além de compreender Habermas em alguns momentos, coisa que alguns anos de esforço nunca entendi. Bom, obrigado aí, gente, e como sempre digo, aguardo a comunicação de vocês também.